Olá, meu nome é Dan Carlos, trazendo mais uma mensagem de O que eu diria. Hoje, o tema conhecimento espiritual. O que acontece depois da morte? No contexto, eu mesmo. Logicamente que, embasado na doutrina espírita, nós vamos trazer esse conhecimento espiritual. A vida espírita da morte como transformação pessoal. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 150 a 165, 70 a 100, nós temos alguma coisa que fala sobre isso. Nós também temos no livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, todos de Allan Kardec. E também temos algumas passagens no Nosso Lar, do Chico Xavier, psicografado, com o autor André Luiz. O contexto é eu mesmo, esse desapego das coisas. Então, compreender a natureza imortal da alma dissolve o medo que habita em cada um de nós. Com essa reflexão, vamos dar continuidade. Bom, nós sabemos que não existe a morte. O que chamamos de morte é apenas uma mudança de estado. O espírito é imortal e continua sua evolução em outro plano. Está lá no Livro dos Espíritos, escrito por Allan Kardec, na questão 150. Então, o que a gente pode dizer? Ora, cada um de nós, em algum momento, se pergunta: o que acontece quando eu morrer? A doutrina espírita tem uma resposta serena, racional e consoladora, e ela muda tudo. Vamos lembrar aqui, vou trazer para vocês uma história, tá certo? Maria tinha 45 anos e vivia em constante angústia. Não era doença, não era dor física, era o medo de morrer. Toda vez que sentia o coração bater diferente, o pensamento vinha: e se for dessa vez? Ela dormia mal, evitava hospitais, não conseguia falar sobre a morte com os filhos, até que alguém lhe entregou um livro chamado Nosso Lar. E eu trago uma reflexão. E se a morte não fosse o fim, mas o início de algo que você já conhece? Bom, o que é o espírito? O espírito é o ser pensante, moral e imortal que habita o corpo durante a vida terrena. Ele preexiste ao corpo e sobrevive a ele, levando consigo tudo o que aprendeu, amou, construiu. E o que é a morte? Kardec ensina que a morte é a separação do espírito do invólucro carnal. É como tirar uma roupa. O espírito continua consciente, lúcido e capaz de sentir. Não é o fim, é transição. Assim a gente raciocina, lá no Livro dos Espíritos, na questão 150. A morte não é uma punição, nem um mistério cruel. É uma lei natural. O espírito atravessa com tudo o que construiu nessa vida. Ou seja, ele passa de uma existência para outra com essa construção. A boa notícia é: o que acontece depois? Essa é a grande dúvida. Bom, primeira questão que a gente pensa: há um lar espiritual. André Luiz descreve em Nosso Lar uma colônia espiritual organizada, bela e amorosa. Não é vazio, não é trevas. É a continuidade da vida, com crescimento, reencontros e propósitos. Levamos o que somos. Kardec e André Luiz concordam. Para o além, levamos nossa moral, nossos afetos e nossas conquistas espirituais. Nada do bem que fizemos se perde, apenas o corpo fica. E o amor nos espera. Nos relatos de André Luiz, os reencontros com entes queridos são reais. Amor não morre com o corpo. Ele é o elo que atravessa encarnações e une os espíritos. Agora, como eu mesmo, como esse conhecimento me transforma? Pois é, quando eu entendo o que sou, o medo se dissolve.
E aí a gente pergunta, o que muda para mim quando sei que sou imortal? Agora que vem a parte importante. Paro de viver com medo da morte. Começo a valorizar cada dia como oportunidade de crescimento. Passo a encarar o sofrimento como aprendizado, não como punição. Desenvolvo o desapego dos bens materiais, pois só levo o que sou. Cuido mais de minha moral do que da minha imagem. Com essas questões, leva a uma reflexão. Assim, perguntas para a reflexão pessoal. O que tenho feito com o tempo que tenho aqui? Que tipo de espírito quero ser quando partir? Minhas preocupações de hoje têm peso eterno? O que eu levaria de mais valioso desta encarnação? Que medo posso soltar agora, sabendo que sou eterno? Por isso é que existe uma aplicação prática para você. Com estas questões e essas indagações, experimente essa semana. Por exemplo, leia um capítulo do Nosso Lar. Comece pelo capítulo 1, leia devagar, como quem visita um lugar que um dia irá habitar. Anote o que sentiu. Escreva uma carta ao seu espírito. Num papel, escreva: meu espírito, o que você precisa aprender nessa vida? Guarde essa carta e releia em 30 dias. Pratique o desapego de alguma coisa. Escolha um objeto material, uma preocupação que você carrega. Essa semana, exercite assim. Isso vai ficar assim. Eu vou além. A morte não é o inimigo. O inimigo é a ignorância sobre o que somos. E o que somos? Somos espíritos imortais em uma escola temporária chamada Terra. O medo da morte se dissolve na luz do conhecimento espírita. O que você é não termina, se transforma. Somos seres imortais. O corpo é apenas uma roupa desta encarnação. O conhecimento espírita ilumina o que o materialismo deixa no escuro. Uma vida vivida com essa consciência é uma vida mais livre e mais plena. E eu lanço essa reflexão para vocês, para uma roda de conversa. Quando você pensa em sua própria morte, o que você sente? O conhecimento de hoje mudou algo? Reflita.